Herança de bênçãos, o decreto que revela sua identidade e responde suas dúvidas. Há perguntas que você nunca ousou dizer em voz alta, mas que ecoam no silêncio da sua alma. Quando a noite chega e as vozes externas se calam, o coração insiste em sussurrar: quem sou eu, afinal? Por que minha vida carrega tantas dúvidas sem resposta? Será que Deus realmente se lembra de mim? Talvez você já tenha se olhado no espelho e sentido que a sua identidade foi moldada pelas marcas da dor. As feridas da infância, as escolhas erradas, as perdas que você carrega como cicatrizes abertas, tudo parece gritar mais alto do que qualquer promessa. Mas hoje eu quero que você pare por alguns instantes. Respire fundo. Imagine que neste exato momento os céus estão se abrindo sobre você. Não como um espetáculo distante, mas como um decreto sendo pronunciado no tribunal eterno de Deus. Você não é um acidente. Você não é apenas a soma das suas quedas. Você é herdeiro das minhas bênçãos. Essa é a verdade que muda tudo. Mesmo que você tenha sido rejeitado por pessoas, ignorado em momentos cruciais, esquecido por aqueles que deveriam cuidar de você, o Senhor não apagou seu nome do livro da vida. Antes mesmo de o mundo existir, Ele já havia escrito a sua identidade nas páginas da eternidade. É por isso que este momento não é apenas mais um vídeo, não é apenas mais uma oração para preencher um vazio religioso. É um encontro divino, é um chamado espiritual. Aqui, o Espírito Santo vai conduzir você a um lugar onde as perguntas humanas se encontram com as respostas eternas. Você pode ter chegado cansado, carregando ansiedade, dívidas, conflitos familiares, decisões profissionais difíceis. Pode até estar vivendo o peso do silêncio de Deus, aquele silêncio que parece ensurdecedor, que te faz duvidar se o céu realmente te ouve. Mas escute, mesmo no silêncio, há um decreto já liberado. Mesmo quando nada parece se mover, há uma palavra que sustenta o universo inteiro e sustenta você agora. Herança de bênçãos. Hoje, nesta jornada de reflexão e oração, você não apenas vai ouvir sobre identidade, você vai sentir o peso da glória de Deus tocando sua história. Você vai compreender que as dúvidas que carregou até aqui não são sinais de abandono, mas convites para mergulhar mais fundo na presença daquele que revela quem você realmente é. Prepare o coração. Este é o início de uma caminhada de 50 minutos, onde o Espírito de Deus vai quebrar cadeias de mentira, calar vozes de acusação e reacender em você a chama da certeza. Você tem uma herança espiritual. Você tem um nome no céu. Você carrega promessas que ninguém pode roubar. E antes de prosseguirmos, eu te convido a declarar nos comentários, como um ato de fé, como decreto público diante dos céus e da terra: sou herdeiro das bênçãos de Deus. Porque cada palavra que você escreve é uma semente plantada. E hoje, este é o solo fértil onde a sua identidade será reafirmada. Há um chamado que atravessa o tempo, mais antigo que as vozes que você ouviu na infância, mais forte do que as acusações que ecoam na sua mente. É o chamado da sua verdadeira identidade. Desde que o mundo existe, Deus tem falado aos seus filhos, lembrando-os de quem realmente são. Não somos produtos de traumas, nem meros sobreviventes de batalhas perdidas. Somos filhos e herdeiros. Mas enquanto caminhamos pela vida, as dores, as decepções e as expectativas frustradas vão construindo muros dentro de nós. Muros que abafam essa voz divina. Quantas vezes você já sentiu que estava vivendo um personagem que não era você? Vestindo máscaras para caber em lugares onde sua alma nunca se sentiu em casa? Esse desgaste constante, essa sensação de não se encaixar, é um sinal de que você foi criado para algo maior. O Espírito Santo está chamando você de volta para a sua essência, não para uma versão idealizada de si mesmo,
mas para a verdade de quem você é em Cristo. Ele quer desprogramar as mentiras que você acreditou e reescrever a história que você conta a si mesmo todos os dias. Quando a Bíblia fala em herança de bênçãos, não está apenas falando de coisas materiais ou conquistas visíveis. Está falando de uma identidade espiritual que confere propósito, dignidade, direção. É como se o céu estivesse dizendo: eu te escolhi, eu te amei primeiro, eu te marquei com o meu selo. É uma marca invisível que nenhuma circunstância pode apagar. Mesmo quando você cai, mesmo quando duvida, mesmo quando se sente fraco, essa herança permanece intacta. O chamado à identidade também é um chamado à liberdade. Porque quando você sabe quem é, deixa de negociar sua vida com o medo, com a culpa, com a necessidade de aprovação. Você não precisa mais mendigar amor, nem viver para provar seu valor. Você passa a andar como quem tem um lugar preparado no coração de Deus. E é essa consciência que muda as suas decisões, os seus relacionamentos, a maneira como você lida com seus conflitos e até como enfrenta as dívidas e pressões do dia a dia. Talvez até aqui você tenha se definido pelos seus erros, pelos seus fracassos ou pelas palavras duras que alguém lançou sobre você. Mas hoje, o Senhor te chama pelo nome. E cada vez que Ele chama, algo dentro de você desperta. Como Lázaro saindo do túmulo, sua verdadeira identidade responde ao som dessa voz. Ela rompe a vergonha, rasga as etiquetas e te veste com novas roupas espirituais. Você não é mais órfão, não é mais rejeitado, não é mais prisioneiro das suas dúvidas. Você é filho, filha, herdeiro, herdeira. Neste momento, enquanto você ouve essas palavras, o Espírito Santo está testemunhando ao seu espírito que você pertence a Ele. Essa sensação de arrepio, essa paz que tenta nascer no meio do seu caos, é o toque dele. Ele está dizendo: volte, lembre-se, eu estou aqui. Não ignore esse chamado. Essa é a hora de responder. Antes de prosseguirmos, eu te convido a declarar nos comentários, não como formalidade, mas como um ato de fé que sela essa verdade no seu coração. Eu escolho viver minha verdadeira identidade em Cristo. Escreva isso, leia em voz alta. Permita que essa declaração se torne um decreto que abre espaço para a próxima etapa desta jornada. Dentro de cada ser humano existe uma inquietação que não se cala. São perguntas que surgem nas madrugadas insones, no silêncio pesado depois de uma discussão, no vazio que se abre quando a vida parece não fazer sentido. Por que sofro tanto? O que devo fazer diante desta encruzilhada? Será que escolhi errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Essas perguntas corroem como águas subterrâneas, invisíveis aos olhos dos outros, mas capazes de abalar os alicerces da alma. Talvez você conheça esse lugar. Talvez já tenha tentado encontrar respostas em conselhos humanos, em livros, em análises lógicas, mas sempre que uma questão parece se resolver, outras surgem, ainda mais profundas. A alma é como um poço sem fundo, clamando por uma verdade que vai além das explicações humanas. Essa sede não é defeito, é sinal de que você foi criado para buscar o eterno. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que também carregaram essa inquietação. Jó se levantou em meio à dor e gritou: "Por que nasci? Onde está Deus diante do meu sofrimento?" Davi escreveu salmos em lágrimas, perguntando: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim?" Até mesmo Jesus na cruz perguntou: meu Deus, por que me abandonaste?" Essas vozes revelam que a sede de respostas não é fraqueza, mas parte do caminho espiritual. Mas existe uma diferença entre buscar respostas no mundo e buscá-las no coração de Deus. O mundo nos oferece atalhos, distrações passageiras, filosofias que soam bonitas, conselhos que nem sempre sustentam o peso da realidade. Deus, por outro lado, nos oferece algo mais profundo,
Não apenas uma resposta, mas uma revelação. Ele não responde apenas ao que perguntamos, ele revela quem somos e quem ele é. Quando você está cansado de perguntar e não ouvir nada, talvez não seja porque Deus está em silêncio absoluto, mas porque Ele está conduzindo você a um lugar mais profundo. Muitas vezes, Ele não responde o que você pergunta, porque a verdadeira resposta está em mostrar quem você é nele. Você pede um mapa, Ele te dá identidade. Você pede um alívio imediato, Ele te entrega propósito. E é exatamente isso que significa herança de bênçãos. Não se trata apenas de ter respostas prontas para cada dilema, mas de ter a certeza de que em Cristo sua vida já está sustentada por promessas eternas. A herança garante que mesmo quando você não entende o caminho, existe um destino preparado, que mesmo quando as dúvidas sufocam, a voz de Deus continua firme decretando: "Você é meu filho, minha filha, e eu tenho planos para você." Hoje, enquanto você se identifica com essa sede, permita-se transformar suas perguntas em oração. Não lute contra o desejo de entender, mas entregue-o nas mãos do Pai. Declare: "Senhor, não preciso mais de todas as respostas, preciso apenas da tua presença." Essa simples oração pode mudar o peso da sua alma, porque a maior resposta que você procura não é uma solução imediata, mas a certeza de que Deus ainda está ao seu lado. E antes de seguirmos para a próxima etapa desta jornada, eu te convido a escrever nos comentários: "Minha sede encontra resposta em Cristo." Essa declaração, ainda que simples, sela no mundo espiritual que sua busca não é em vão. Você não está perdido no caos das perguntas. Você está sendo conduzido à fonte da verdadeira resposta. Toda promessa precisa de um fundamento. E a sua identidade, o seu futuro, a sua herança de bênçãos não estão construídos em emoções passageiras ou em palavras humanas que mudam com o tempo. Elas estão firmadas na palavra eterna de Deus. É nesse alicerce que você precisa se apoiar quando o coração vacila, quando as dúvidas crescem e quando as tempestades da vida tentam roubar sua esperança. Efésios 1, 11 e 14 nos dá uma revelação poderosa. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele também vocês, quando ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Essas palavras são mais do que um texto antigo, elas são um decreto espiritual. Deus está dizendo: você não vive à deriva, você não é produto do acaso, você é escolhido, selado e destinado a herdar as minhas promessas. O Espírito Santo dentro de você é a prova viva dessa herança. Ele é como um selo real colocado sobre sua vida, marcando você como propriedade do Rei Eterno. Talvez você tenha crescido ouvindo que não tem valor, que sua vida não vai dar em nada. Talvez as circunstâncias tenham tentado te convencer de que você sempre viverá em escassez, em conflito, em dúvidas sem fim. Mas a palavra de Deus confronta essas mentiras. Ela afirma que sua vida já foi predestinada para um propósito maior, que você não é órfão, mas herdeiro. Pense na força dessa promessa. A herança não depende de como você se sente hoje, mas da fidelidade de Deus. Ele não muda, não falha, não esquece. A herança é garantida porque foi selada pelo próprio Espírito. Isso significa que, mesmo que você não veja agora, o que Deus decretou já está escrito no céu. Quando você duvida, quando se pergunta se vale a pena continuar, volte a esse fundamento. Leia em voz alta as Escrituras. Lembre-se, fui selado com o Espírito Santo da promessa, sou herança de Deus.
Isso não é apenas uma confissão bonita, é uma arma espiritual. Cada vez que você declara essa verdade, você se lembra de quem é e reforça no mundo espiritual o decreto que já foi firmado. Hoje, quero que você compreenda algo. A palavra é mais confiável do que suas emoções. Suas emoções mudam, sua mente oscila, mas a palavra permanece. Quando tudo em você diz que não vai dar certo, o decreto da palavra ainda declara: eu sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Por isso, agarre-se à Escritura como quem segura uma âncora no meio da tempestade. Não apenas leia, mas permita que cada versículo se torne parte de você. Porque essa é a base bíblica da sua herança. Uma promessa eterna, um decreto que ninguém pode revogar, uma identidade selada pelo Espírito Santo. E antes de prosseguirmos, eu te convido a escrever nos comentários como ato de fé: minha herança está selada pela palavra de Deus. Esse é o lembrete que sua alma precisa e o testemunho que o mundo espiritual reconhece. Poucos momentos são tão dolorosos quanto aqueles em que o céu parece em silêncio. Você ora, clama, busca, e a única resposta que encontra é o eco do vazio. É como se suas palavras se perdessem no ar, sem retorno, sem consolo. Esse silêncio pesa. Ele adormece a esperança, alimenta a ansiedade, aumenta as dúvidas. E você se pergunta: será que Deus me abandonou? Será que Ele ainda me ouve? Ou será que o problema está em mim? Esse sentimento não é estranho à Bíblia. Jó conheceu o silêncio de Deus quando perdeu tudo. Davi gritou em seus salmos: até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Até Jesus, no momento mais sombrio da cruz, experimentou esse peso e clamou: meu Deus, por que me desamparaste? O silêncio de Deus não é sinal de ausência, mas parte de um mistério maior. Um mistério que muitas vezes nos forma mais do que 1000 palavras. O silêncio de Deus nos obriga a olhar para dentro, a confrontar nossos medos e inseguranças. Ele nos mostra que não controlamos o tempo nem o modo como as respostas virão. É nesse espaço vazio que aprendemos a confiar não no que vemos ou ouvimos, mas na fidelidade de quem Deus é. Quando Ele se cala, Ele ainda governa. Quando Ele parece distante, continua mais perto do que o ar que respiramos. Pense em um pai que ensina o filho a andar. Há momentos em que o pai solta a mão não para abandonar, mas para que o filho dê passos de confiança. O silêncio de Deus é parecido. Ele não está indiferente à sua dor. Ele está formando em você raízes mais profundas, fé que não depende de sensações, mas da certeza de que Ele continua sendo Deus. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, cercado por dívidas, conflitos familiares, dúvidas emocionais, escolhas profissionais que parecem esmagar sua mente. Você busca respostas e só encontra silêncio. Mas ouça, o silêncio de Deus também é resposta. Ele está dizendo: espere, confie, eu ainda estou escrevendo sua história. O peso que você sente não é o fim, é um convite para permanecer. E muitas vezes é nesse silêncio que ele fala de forma mais profunda, não em palavras, mas em presença. No meio do vazio, o Espírito Santo sussurra à sua alma: você não está só, eu ainda estou aqui. Hoje, quero que você transforme o silêncio em altar. Não lute contra ele, não interprete como rejeição, veja-o como parte da sua herança de bênçãos. Porque herdeiro não é apenas aquele que recebe promessas, mas aquele que aprende a confiar, mesmo quando não vê nem ouve. Então, antes de seguirmos, eu te convido a escrever nos comentários: mesmo no silêncio, eu confio em Deus. Essa declaração não é apenas um texto, é um decreto espiritual. É a sua forma de transformar o silêncio em fé, o vazio em confiança
e o peso em esperança. Há palavras humanas que inspiram, consolam, até motivam por um tempo. Mas quando Deus fala, não são apenas palavras, são decretos. Um decreto divino não depende de circunstâncias, não é limitado pela lógica, não se curva diante do impossível. Quando Deus abre a boca, a criação inteira responde. Foi assim no princípio: haja luz. E a luz passou a existir. O decretar de Deus não é opinião, não é sugestão. É ordem que sustenta o universo e governa o destino da humanidade. É por isso que a sua identidade não está fundamentada no que disseram a seu respeito, nem nos rótulos que o mundo lhe deu. Sua vida está marcada pelos decretos que saíram da boca de Deus. Ele decretou que você é filho. Ele decretou que você é herdeiro. Ele decretou que você é amado. E nada, absolutamente nada, pode anular o que foi estabelecido no céu. Mas aqui está um mistério. Muitas vezes, enquanto caminhamos pela vida, ouvimos mais os decretos humanos do que os decretos divinos. As vozes da crítica, da rejeição, da dúvida, da comparação, ecoam como martelos, moldando nossa percepção. E esquecemos que existe um decreto eterno, que já foi escrito antes mesmo que essas vozes se levantassem. Você pode ter ouvido: você não vai conseguir. Você nunca será suficiente. Você não tem valor. Mas o céu já tinha decretado: você é meu escolhido. Você é minha filha, meu filho, minha herança. Quando falamos de decreto profético, não estamos inventando palavras bonitas para motivar a alma. Estamos simplesmente concordando com o que já foi estabelecido no coração de Deus. Profetizar não é criar algo novo, é alinhar a nossa voz ao decreto eterno que já foi liberado. É dizer na terra aquilo que o céu já declarou. E é por isso que nesta jornada você precisa aprender a substituir as narrativas antigas pelos decretos divinos. Cada vez que você diz "eu sou fracasso", está assinando um contrato que não vem de Deus. Cada vez que declara "eu nunca vou sair dessa situação", está reforçando uma sentença que não nasceu no céu. Mas quando você abre a boca e diz "eu sou herdeiro de bênçãos, eu sou amado, eu sou livre", o universo espiritual reconhece esse decreto. Céus e terra testemunham a verdade que Deus mesmo já proclamou. Talvez as circunstâncias atuais gritem o contrário. Talvez sua conta bancária diga escassez, sua casa diga conflito, sua mente diga dúvida. Mas o decreto de Deus é mais forte. Ele tem o poder de reverter histórias, abrir portões que o inimigo fechou, ressuscitar o que parecia morto. O decretar de Deus é a ponte entre quem você pensa que é e quem você realmente é nele. Hoje, eu te convido a levantar a sua voz e decretar junto com o céu. Não espere sentir, não espere ver, apenas declare, porque quando você fala em concordância com Deus, sua declaração não fica no ar, ela ecoa na eternidade. E antes de seguirmos, escreva nos comentários como um ato de fé: eu concordo com os decretos de Deus sobre a minha vida. Essa frase, simples, é um ato profético. É o momento em que você deixa de ser espectador e se torna participante ativo do que o céu já estabeleceu. A maior batalha que você enfrenta não é contra pessoas, circunstâncias ou até mesmo contra o inimigo espiritual. A maior batalha acontece dentro de você, naquilo que você acredita sobre si mesmo. Porque se o inimigo conseguir distorcer a sua identidade, ele não precisa prender seu corpo, basta aprisionar sua mente. E quantos hoje vivem assim, carregando rótulos que nunca vieram de Deus, acreditando em mentiras que se tornaram verdades internas? Mas quem você é em Cristo não pode ser definido pelos seus erros. Você não é o pecado que cometeu, não é a fraqueza que caiu, não é o trauma que sofreu. Você é aquilo que Deus decretou quando o sangue de Jesus foi derramado por você. E esse decreto é irrevogável. A cruz não apenas perdoou seus pecados, mas declarou sua verdadeira identidade: filho, filha,
herdeiro, herdeira. Paulo escreveu em Gálatas 3:26: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso significa que não existe hierarquia de valor entre os filhos. Não existem esquecidos ou de segunda categoria. Todos igualmente têm acesso à mesma herança. Em Cristo você não é definido pela sua performance, mas pela promessa. Não é definido pelo que fez ou deixou de fazer, mas pelo amor que nunca falha. E essa verdade liberta, porque talvez você tenha crescido ouvindo: você não vai ser nada, você não tem futuro, você sempre será um peso. Talvez essas frases tenham moldado a forma como você se vê até hoje. Mas Cristo entra na sua história e reescreve o que foi dito. Ele declara: você é meu, eu te chamei pelo nome. Você é precioso para mim. Quando você começa a enxergar quem é em Cristo, até as batalhas mudam de perspectiva. Você não luta mais como alguém tentando conquistar uma identidade, mas como alguém que já carrega uma identidade estabelecida. Isso muda sua postura diante da ansiedade, das dívidas, dos conflitos familiares, das escolhas profissionais. Você não enfrenta a vida como alguém perdido, mas como filho amado que sabe que o Pai está no controle. É por isso que tantas vezes o Espírito Santo insiste em sussurrar dentro de você: lembre-se de quem você é. Porque a cada vez que você esquece, abre espaço para o medo. Mas a cada vez que você declara, fortalece sua alma. Hoje, talvez você precise se levantar espiritualmente e dizer em voz alta: eu não sou rejeitado, eu sou aceito. Eu não sou escravo, eu sou livre. Eu não sou derrotado, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essas palavras não são slogans vazios. Elas são decretos de identidade. Elas são a base da sua herança de bênçãos. E antes de prosseguirmos, eu te convido a selar esta verdade escrevendo nos comentários: eu sou filho de Deus e herdeiro em Cristo. Essa simples frase é um lembrete para sua mente, um testemunho para os céus e uma afronta contra todas as mentiras que tentaram aprisionar você até aqui. Existem histórias que se repetem de geração em geração, como correntes invisíveis que atravessam o tempo. Talvez na sua família você já tenha visto padrões de dor, de fracasso, de perda, de pobreza, de conflitos intermináveis. São como narrativas antigas escritas sobre a sua linhagem, tentando determinar quem você é e o que você viverá. É como se uma voz ecoasse dizendo: você vai fracassar como eles fracassaram, você vai sofrer as mesmas dores. A sua vida já está determinada pela história da sua família. Mas quando Cristo entra em cena, Ele não apenas perdoa pecados individuais, Ele reescreve narrativas inteiras. Ele quebra maldições, corta ciclos, encerra histórias de destruição e abre caminho para uma nova herança. Onde antes havia vergonha, Ele escreve honra. Onde havia miséria, Ele escreve provisão. Onde havia abandono, Ele escreve pertencimento. A palavra nos mostra isso repetidas vezes. Gideão acreditava ser o menor da sua casa, parte de uma família sem influência, destinado à insignificância. Mas Deus aparece e o chama de homem valente. Jacó carregava o peso de uma identidade marcada por engano, mas Deus o renomeia Israel. Paulo, antes perseguidor, é transformado em apóstolo. Em cada caso, o decreto divino quebrou a narrativa antiga e inaugurou um destino totalmente novo. Talvez você tenha carregado por anos rótulos que não nasceram em Deus. Talvez tenha ouvido: você é igual ao seu pai, você vai repetir os erros da sua mãe, você nunca vai sair desse ciclo. Essas palavras não são decretos divinos, são sentenças humanas. E hoje, em Cristo, elas estão sendo quebradas. A herança de bênçãos não se limita a você, ela é geracional.
Quando você se levanta e aceita sua identidade em Cristo, não apenas muda a sua vida, mas planta uma semente que vai florescer em filhos, netos e em todos que receberem a marca do seu testemunho. Você se torna o ponto de virada, aquele que Deus escolheu para dizer: a partir daqui, a história muda. E como essa mudança acontece? Não é pela força do seu braço, nem pela sua capacidade de controlar tudo. Ela acontece quando você decide crer no que Deus disse sobre você, acima do que a história da sua família ou as vozes do passado disseram. Ela acontece quando você levanta sua voz e declara: eu não sou prisioneiro das narrativas antigas. Eu sou herdeiro das promessas de Deus. Hoje, eu te convido a enxergar as correntes se rompendo. Imagine diante dos seus olhos cada ciclo de fracasso, cada repetição de dor, sendo desfeito pelo poder do sangue de Jesus. Veja novos portões se abrindo, portões que não apenas conduzem você, mas toda a sua descendência para uma herança de bênçãos. E antes de avançarmos, escreva nos comentários como um ato profético: em Cristo, a minha história começa de novo. Essa frase é mais do que um comentário. É um decreto que silencia as narrativas antigas e inaugura o futuro que Deus já escreveu para você. Há momentos em que todas as vozes externas se confundem. Pessoas opinam sobre você, circunstâncias gritam contra você. A própria mente parece se levantar em dúvida e acusação. É nesse cenário de caos que uma voz se destaca, suave, porém firme, silenciosa, mas incontestável. É a voz do Espírito Santo, testemunhando dentro de você que você pertence a Deus. Romanos 8,16 declara: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. Existe dentro de cada filho e filha de Deus um selo invisível, uma marca eterna que confirma a identidade. Mesmo quando você se sente fraco, mesmo quando duvida, mesmo quando sua mente insiste em dizer o contrário, o Espírito continua ali, reafirmando: você é meu, você não está só, você é herdeiro das minhas promessas. Esse testemunho não é barulhento, não é dramático. Muitas vezes é apenas uma paz que invade o coração no meio do desespero. É um consolo que chega quando você não tem mais forças. É aquela certeza inexplicável que se instala mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O mundo chama de coincidência, mas nós sabemos, é o Espírito de Deus confirmando mais uma vez quem você é. Talvez você já tenha vivido isso. Em meio às lágrimas, de repente, um versículo salta da Bíblia como se tivesse sido escrito para você naquele instante. Ou então, em meio a pensamentos de desistência, uma canção começa a tocar e fala exatamente aquilo que sua alma precisava ouvir. Esses não são acasos, são testemunhos do Espírito, sinais de que Ele não te abandona, ainda que o silêncio do céu pareça pesado. O testemunho do Espírito também se manifesta quando você é lembrado de promessas que já havia esquecido. Ele traz à memória aquilo que o Pai disse e sela dentro de você a certeza de que a palavra não volta vazia. Ele é como uma bússola interior, apontando para Cristo mesmo quando os ventos da vida tentam desorientar sua caminhada. Mas há algo importante. Para ouvir esse testemunho, você precisa silenciar as vozes ao redor. Se sua mente está cheia de medo, se seu coração está dominado pela ansiedade, se você se alimenta apenas do barulho do mundo, será difícil perceber a voz suave do Espírito. É no lugar secreto, na oração sincera, na leitura da palavra, que essa voz se torna clara e inconfundível. Hoje eu te convido a prestar atenção nesse testemunho. Em vez de se perguntar apenas o que os outros pensam de mim, pergunte: o que o Espírito Santo diz sobre mim? Você verá que a resposta sempre será firme e amorosa. Você é filho, você é filha, você é amado, você é herdeiro.
E antes de seguirmos, eu te convido a escrever nos comentários como um decreto de fé. O Espírito Santo confirma que eu sou filho de Deus. Essa declaração sela no mundo espiritual a verdade que já habita em você e fortalece a sua alma para continuar essa jornada de descoberta da sua herança de bênçãos. As dúvidas são como sombras que se arrastam dentro de nós. Elas chegam silenciosas, mas de repente parecem ocupar todos os espaços da mente. Uma decisão a tomar, um problema que não se resolve, uma oração sem resposta. E logo a dúvida se transforma em um grito que ecoa dentro da alma. E se Deus não estiver ouvindo? E se nada mudar? E se eu não for capaz? É nesse momento que a fé se vê desafiada. Porque acreditar quando tudo está claro é simples, mas permanecer firme quando as dúvidas falam mais alto exige coragem. E muitas vezes essa coragem não nasce de dentro de nós, mas do Espírito que habita em nós. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que enfrentaram esse mesmo dilema. Tomé caminhou ao lado de Jesus, viu milagres, ouviu palavras de vida eterna, mas mesmo assim declarou: "Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não acreditarei." Davi, homem segundo o coração de Deus, chorava em seus salmos perguntando: "Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia?" Até Elias, profeta de fogo, depois de enfrentar centenas de falsos profetas, fugiu para o deserto tomado pelo medo e pela dúvida. Isso nos mostra que duvidar não é sinal de fraqueza eterna, mas parte da caminhada da fé. A dúvida expõe os lugares onde ainda precisamos ser fortalecidos. Ela revela o contraste entre aquilo que sentimos e aquilo que Deus já decretou sobre nós. E é justamente nesse espaço de tensão que a graça de Deus se manifesta com mais clareza. Quando as dúvidas falam mais alto, você precisa aprender a responder não com as suas próprias certezas, mas com a palavra de Deus. Jesus, no deserto, foi confrontado pelo inimigo com insinuações e questionamentos. Sua resposta não foi baseada em sentimentos, mas no que estava escrito. Está escrito. Essa é a chave para quando a mente está em guerra. Talvez hoje as suas dúvidas estejam dizendo que você não vai conseguir vencer a ansiedade, que as dívidas nunca serão resolvidas, que sua família nunca terá paz, que suas escolhas profissionais vão fracassar. Mas o decreto do céu é outro. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. As dúvidas podem gritar, mas elas não têm a última palavra. A última palavra pertence a Deus. E a voz do Espírito, mesmo suave, é mais poderosa do que o rugido da insegurança. Hoje, eu quero te convidar a mudar sua postura diante da dúvida. Em vez de tentar silenciá-la com a força da sua mente, permita que a palavra responda por você. Declare em voz alta versículos de promessa, mesmo que a sua alma ainda trema. Porque cada vez que você declara a verdade de Deus, as dúvidas perdem força e a fé cresce dentro de você. E antes de prosseguirmos, eu te convido a escrever nos comentários como ato de fé: "Minha fé é maior do que minhas dúvidas." Essa frase não nega a existência da luta, mas proclama que você escolhe confiar no decreto de Deus acima de qualquer incerteza. Há momentos em que palavras já não bastam. O coração está cansado de teorias. A mente já não suporta raciocínios lógicos e a alma clama por algo mais profundo. É nessa hora que a oração se torna não apenas um pedido, mas um encontro com a verdade. Hoje, essa oração não é para que você conquiste coisas, mas para que você volte a enxergar quem você é em Cristo. Feche os olhos por um instante, respire fundo. Imagine que está diante do trono de Deus e que cada palavra que sai da sua boca é acolhida como incenso agradável. Agora ore comigo, não apenas com os lábios, mas com o coração. Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste momento,
Trago comigo minhas dúvidas, meus medos, minhas cicatrizes. Trago as palavras que ouvi e que tentaram definir quem eu sou. Mas hoje, Senhor, eu decido devolver a Ti todos os rótulos que não nasceram do Teu coração. Eu não aceito viver mais sob a mentira que me prende. Eu não sou definido pelas minhas falhas, nem pelos erros do meu passado. Eu sou definido pelo sangue de Jesus, que me marcou e me fez filho Teu. Espírito Santo, testemunha viva dentro de mim. Lembra-me todos os dias de quem eu sou em Cristo, que a Tua voz seja mais forte do que a voz da minha mente, que a Tua verdade cale as mentiras que ecoam nas sombras do meu coração. Eu me levanto hoje como herdeiro da Tua promessa. Eu declaro que não sou escravo do medo, mas filho da esperança. Não sou órfão, porque tenho um Pai que nunca me abandona. Senhor, coloca em meus lábios palavras de vida sobre mim mesmo. Ensina-me a declarar decretos celestiais que reforçam minha identidade. Quando eu me olhar no espelho, que eu não veja apenas minhas falhas, mas veja a marca da Tua graça. Quando eu enfrentar batalhas, que eu me lembre de que já fui selado pelo Teu Espírito. Quando as dúvidas vierem, que eu responda com fé: eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou herdeiro. Essa oração é mais que um desabafo, é um decreto espiritual. É como se neste instante cadeias invisíveis estivessem se rompendo. Correntes de rejeição, vozes de acusação, ciclos de medo, tudo perde força diante da declaração da sua identidade em Cristo. A cada vez que você ora assim, você não está apenas falando com Deus, está também lembrando a sua própria alma de quem você é. Está reeducando sua mente, reposicionando seu coração, reafirmando no mundo espiritual que você não é vítima, mas filho amado. E para selar essa oração, eu te convido agora a escrever nos comentários: eu sou filho amado e herdeiro das bênçãos de Deus. Essa declaração pública é um ato de fé. É como levantar uma bandeira espiritual dizendo: a partir de hoje, não vivo mais pelas mentiras do passado, mas pela verdade eterna de Cristo. Toda vez que você se levanta em fé e declara quem você é em Cristo, algo acontece no mundo espiritual. Não é apenas uma frase dita no vazio, não é só um pensamento positivo, é um testemunho que ecoa entre o céu e a terra. As Escrituras nos mostram que as nossas palavras têm peso, que os nossos decretos, em concordância com a palavra de Deus, são reconhecidos diante da eternidade. Em Hebreus 12, lemos que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Isso significa que a nossa caminhada não é solitária. Os céus observam, os anjos registram e até a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando você abre a boca e declara: eu sou filho amado, eu sou herdeiro das promessas, eu sou livre em Cristo, não é apenas você que ouve, mas o mundo espiritual inteiro, céu e terra, se alinham ao decreto do Altíssimo. Esse testemunho também reverbera na vida prática. Quantas vezes você já percebeu que, ao declarar uma verdade de fé, sua postura muda, sua esperança se renova, sua coragem volta? Isso acontece porque você não está apenas falando consigo mesmo. Você está ativando no presente o decreto que já foi firmado na eternidade. A palavra diz: crie, por isso falei. 2 Coríntios 4:13. A fé sempre encontra voz, e a voz da fé sempre encontra eco nos céus. Ao mesmo tempo, o mundo ao seu redor observa. Pessoas que convivem com você, família, amigos, até desconhecidos, percebem quando você escolhe andar em identidade. Talvez não entendam os detalhes, mas veem a transformação. E isso se torna um testemunho vivo de que a sua herança em Cristo é real. O inimigo também testemunha. Ele tenta sussurrar mentiras, lançar acusações, plantar dúvidas. Mas cada vez que você se levanta e declara a verdade da sua identidade, é como se um martelo de juiz batesse no tribunal espiritual, anulando as sentenças contrárias.
O diabo não resiste a um filho de Deus que conhece a sua posição. Porque quando você sabe quem é, não negocia com as mentiras do inferno. Imagine agora sua vida como um altar. Cada palavra que você declara em concordância com a palavra de Deus sobe como incenso diante do trono. Os céus recebem, os anjos se movem, o inimigo recua e a terra vê os frutos. Não é força da mente, é poder do Espírito. Não é otimismo, é decreto eterno. Por isso, não subestime o peso daquilo que você fala. Se até hoje suas palavras foram moldadas por medo, ansiedade ou pelas narrativas antigas da sua família, este é o momento de virar a chave. Use a sua voz como instrumento de fé. Testemunhe diante do céu e da terra que você pertence a Cristo, que você tem uma herança de bênçãos, que sua vida não está perdida no acaso, mas firmada no propósito eterno de Deus. E antes de prosseguirmos, eu te convido a selar isso escrevendo nos comentários: o céu e a terra testemunham que eu sou o herdeiro de Deus. Essa declaração é o seu decreto público, a sua bandeira levantada diante do trono e das trevas, confirmando a identidade que ninguém pode roubar. Dentro de cada pessoa existe um campo de batalha silencioso, onde vozes diferentes lutam pelo controle do coração. Uma voz sussurra: você não vai conseguir. Outra grita: você sempre será assim. Outras ainda se misturam com lembranças, críticas, medos, palavras ditas por pessoas que marcaram a sua história. E em meio a esse turbilhão, há uma voz suave, quase imperceptível, que insiste: você é meu filho, você é minha filha, eu tenho uma herança para você. É nesse conflito interno que muitas decisões são tomadas. A ansiedade tenta comandar, fazendo você acreditar que precisa resolver tudo imediatamente. As dívidas tentam ditar quem você é, pesando como correntes invisíveis. Os conflitos familiares ecoam como feridas abertas, lembrando que a paz parece distante. As dúvidas emocionais insistem em dizer que você não é suficiente. E diante de tudo isso, surge a pergunta: qual voz você vai escolher ouvir? A alma é barulhenta. Ela se move pelas emoções, pelas memórias, pelo que os olhos veem. Mas o espírito, quando alinhado a Deus, se move pela fé. Por isso, tantas vezes, a voz da alma se opõe à voz do espírito. A alma pede explicações. O espírito oferece confiança. A alma exige controle, o espírito convida à dependência. A alma mostra limites, o espírito revela herança. A Bíblia nos mostra exemplos desse conflito. Pedro, no meio da tempestade, ouviu duas vozes. A voz do medo que dizia: você vai afundar, e a voz de Jesus que dizia: vem. Elias, após grandes milagres, ouviu a voz da ameaça de Jezabel e quis desistir. Mas foi a voz suave de Deus no Monte Horebe que o restaurou. Até Paulo, homem de fé, confessou que dentro dele havia uma guerra constante entre carne e espírito. Esse conflito não é sinal de fraqueza espiritual, é parte da jornada. Mas a vitória está em aprender a reconhecer qual voz vem de Deus e qual voz nasce apenas da alma ferida. A voz de Deus nunca condena, nunca humilha, nunca aprisiona. Ela corrige, sim, mas sempre com amor. Ela chama você para perto, mesmo quando tudo em você acha que não merece. Talvez hoje você esteja cercado por muitas vozes, do medo, da comparação, da rejeição, da insegurança. Talvez sua mente esteja cansada de tentar discernir. Mas ouça, a voz do Espírito continua presente mesmo quando abafada. Ela é como uma chama que nunca se apaga, um fio de esperança que insiste em permanecer. Essa voz é o testemunho de que você não é definido pelo barulho da sua alma, mas pelo decreto eterno do céu. Hoje, escolha ouvir a voz que chama você pelo nome. Escolha calar, pela fé, as vozes que tentam aprisionar. Levante-se como quem tem herança e diga em voz alta: eu não sou guiado pelas vozes da minha alma, mas pela voz do Espírito que habita em mim.
E antes de prosseguirmos, eu te convido a escrever nos comentários: a voz do Espírito é maior que as vozes da minha alma. Esse decreto sela no mundo espiritual a decisão de não viver mais guiado por medos e inseguranças, mas pela certeza da sua identidade em Cristo. Existem momentos em que até as palavras parecem pesadas demais. Você tenta orar, mas nada sai. O coração sente, os olhos choram, mas os lábios permanecem fechados. E é nesse espaço de silêncio que muitas pessoas acreditam que Deus está distante. Mas, na verdade, é ali que Ele se aproxima de maneira ainda mais íntima. Porque a oração não é apenas falar, é também saber permanecer quieto na presença dEle. O silêncio pode ser desconfortável. Ele expõe os ruídos internos, a ansiedade, os medos não resolvidos. Mas também abre espaço para algo que as palavras muitas vezes não conseguem traduzir: o gemido da alma. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando você não consegue dizer nada, o Espírito traduz seu silêncio em oração diante do trono de Deus. Essa é a beleza da oração silenciosa. Você não precisa impressionar a Deus com discursos, nem organizar frases perfeitas. Basta estar presente, sentado aos pés do Pai, permitindo que Ele leia o que está escondido no mais profundo do seu ser. Em momentos assim, o silêncio se torna linguagem e a quietude se torna clamor. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Seu coração está cheio de perguntas, mas suas forças estão esgotadas. Você já tentou falar, mas as lágrimas são a única resposta. Escute. Não subestime esse choro silencioso. Cada lágrima que cai é vista pelo Senhor. Cada suspiro carregado de dor é registrado no céu. O silêncio não é vazio, é altar. Na história de Ana, mãe do profeta Samuel, encontramos esse exemplo. A Bíblia relata que seus lábios se moviam, mas não se ouvia voz alguma. Eli pensou que ela estivesse embriagada, mas na verdade era sua alma orando em silêncio. E foi nesse clamor sem palavras que Deus liberou a resposta que mudou sua história. Hoje eu te convido a experimentar essa oração de silêncio. Feche os olhos, respire fundo, entregue a Deus o peso que você não consegue explicar. Não force palavras, não lute contra a quietude, apenas permaneça diante dele. Nesse espaço, o Espírito intercede. Nesse espaço, sua alma descansa. Nesse espaço, sua identidade é reafirmada. Você continua sendo filho amado, mesmo quando não diz nada. Transforme seu silêncio em confiança. Transforme suas lágrimas em sementes. Transforme sua respiração cansada em adoração. Porque até quando você não fala, o céu ouve. Até quando você não se move, Deus age. E para selar este momento, escreva nos comentários como ato de fé: até no silêncio, minha vida é oração diante de Deus. Essa declaração não é para os outros verem, mas para você mesmo lembrar que não precisa de muitas palavras para ser ouvido. Basta ser filho. Há palavras que motivam por um momento, mas há decretos que mudam destinos. Quando falamos em decreto de vitória, não nos referimos a frases positivas ditas para acalmar a mente. Estamos falando de declarações que nascem do coração de Deus e que, quando liberadas pela fé, carregam a força do céu. Um decreto não depende das circunstâncias, ele as molda. Um decreto não nasce do que sentimos, mas do que cremos. O apóstolo João escreveu: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Isso significa que a vitória não é apenas uma possibilidade, é uma identidade. Você não luta para ser vencedor, você luta porque já é vencedor em Cristo. O decreto de vitória é a lembrança constante de que, ainda que as batalhas sejam reais, o resultado final já foi escrito. Olhe para a cruz.
Ali parecia o maior fracasso da história. O Filho de Deus pregado, sangrando, humilhado diante de todos. Aos olhos humanos, era derrota. Mas no decreto divino, a cruz era o trono da vitória. Era o lugar onde maldições eram quebradas, pecados eram perdoados e a morte era vencida. Assim é a sua vida. Pode ser que aos olhos humanos pareça marcada por perdas, fracassos e dores. Mas o decreto de Deus continua dizendo: você é mais que vencedor. Talvez hoje as circunstâncias estejam tentando te convencer do contrário. As dívidas gritam que você está preso. Os conflitos familiares dizem que você nunca terá paz. As dúvidas emocionais tentam roubar sua esperança. As escolhas profissionais parecem pesar como um fardo impossível. Mas, em meio a tudo isso, o céu se levanta para decretar: a vitória já é sua em Cristo Jesus. O decreto de vitória não significa ausência de lutas, significa certeza de resultado. Significa que, mesmo chorando, você continua andando. Que mesmo cansado, você continua crendo. Que mesmo cercado, você continua proclamando: meu Redentor vive e eu vencerei. Hoje, você pode levantar a sua voz e alinhar-se ao decreto eterno de Deus. Declare sobre si mesmo: eu não sou derrotado, eu não sou escravo, eu não sou vítima, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou vencedor em Cristo. Essas palavras não são apenas um lembrete mental, são flechas espirituais lançadas contra as trevas. Cada vez que você decreta vitória, a atmosfera muda, a fé cresce e o inimigo recua. Por isso, antes de seguirmos, eu te convido a escrever nos comentários como ato profético: o decreto de vitória já está sobre a minha vida. Essa frase sela no céu e na terra que você não caminha mais como alguém esperando para ver se vai vencer, mas como quem já carrega dentro de si a marca do vencedor. Quando Deus libera uma promessa, ela nunca é pequena. Ele não pensa apenas em você, ele pensa em gerações. Sua vida é o ponto onde linhas invisíveis se encontram. As histórias do passado que te trouxeram até aqui e as histórias do futuro que ainda nascerão de você. E no meio desse encontro existe um decreto divino. A bênção do Senhor não se limita a uma pessoa, mas se estende à família, de geração em geração. A palavra de Deus é clara sobre isso. Em Êxodo 26, o Senhor declara que mostra misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Isso significa que a sua decisão de permanecer em Cristo não abençoa apenas a sua vida, mas abre um caminho de favor para filhos, netos, bisnetos e para todos que serão alcançados pelo testemunho da sua fé. Talvez você venha de uma família marcada por dor, por conflitos intermináveis, por divisões que ainda ecoam. Talvez você carregue lembranças de brigas, traições, palavras duras que ainda doem quando recordadas. Mas escute, em Cristo, uma nova história pode começar. Você não é refém da narrativa antiga. Você é o elo que Deus escolheu para interromper ciclos de destruição e inaugurar ciclos de bênção. Pense em Abraão. Deus o chamou sozinho, mas prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. O que começou com um homem tornou-se herança para milhares. O mesmo Deus que fez isso com Abraão deseja fazer com você, transformar a sua vida em um canal de bênção que alcançará os que vierem depois de você. Isso não significa que será fácil. Haverá batalhas espirituais, porque o inimigo odeia famílias unidas. Ele tenta dividir lares, semear rancor, destruir relacionamentos. Mas quando você se posiciona em Cristo e clama pelas promessas de Deus sobre a sua casa, o céu se move a seu favor. O Salmo 128 descreve a bênção sobre a família do justo. Paz no lar, filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa, prosperidade e alegria.
Hoje, Deus te convida a olhar para a sua família não pelo prisma das feridas, mas pela lente da promessa. Ainda que agora você veja confusão, Ele já decretou reconciliação. Ainda que hoje você veja escassez, Ele já decretou provisão. Ainda que agora existam corações distantes, Ele já decretou restauração. A promessa não depende do que seus olhos enxergam, mas da fidelidade de quem a pronunciou. Por isso, levante sua voz em fé e declare sobre a sua casa: minha família é herança do Senhor. Meus filhos servirão ao Deus vivo. Minha descendência será marcada por bênçãos e não por maldição. Essa oração não é apenas desejo, é decreto espiritual. E para selar esse momento, escreva nos comentários: a promessa de Deus está sobre a minha família. Essa declaração é um ato profético que rompe com narrativas antigas e abre caminho para que as bênçãos do Senhor alcancem cada coração do seu lar e se multipliquem pelas próximas gerações. Cada lar é mais do que paredes e telhado. Cada casa carrega memórias, marcas, atmosferas invisíveis que moldam o ambiente. Alguns lares são cheios de paz, outros são carregados de peso, de discussões constantes, de lágrimas escondidas. Mas hoje, diante da presença do Deus vivo, nós vamos levantar uma oração profética para que sua casa seja transformada em lugar de refúgio, bênção e herança espiritual. Feche os olhos e imagine cada cômodo da sua casa. Veja a sala, os quartos, a cozinha, o lugar onde você chora em silêncio. Agora, entregue cada espaço ao Senhor. Diga em voz alta: Senhor, esta casa é tua. Cada parede, cada janela, cada porta pertence a ti. Que a tua presença encha este lugar como perfume suave. Pai amado, eu oro agora por este lar. Onde houver sombras de tristeza, que a tua luz brilhe. Onde houver brigas e rancor, que a tua paz reine. Onde houver escassez, que a tua provisão se manifeste. Onde houver medo, que a tua presença traga segurança. Eu declaro que esta casa não será território do inimigo, mas altar vivo do Senhor. Levante suas mãos em direção ao seu lar, mesmo que esteja sozinho, e proclame: eu quebro em nome de Jesus todo decreto de divisão, todo espírito de confusão, toda palavra de maldição lançada contra esta casa. Eu cancelo agora, pelo poder do sangue do Cordeiro, toda a herança negativa que tentou se estabelecer. Eu declaro portões abertos para a presença do Espírito Santo. Essa oração profética é como óleo que unge cada canto da sua casa. Onde antes havia ruído de acusações, agora haverá louvor. Onde antes havia lembranças dolorosas, agora haverá novas memórias de cura e restauração. Onde antes o inimigo tentou semear destruição, agora florescerá vida abundante. E não pense que essa oração é apenas para o presente. Ela também se estende ao futuro. Ore assim: Senhor, que cada filho, cada neto, cada visitante que entrar neste lar sinta a tua presença. Que este seja um lugar de descanso para cansados, de alimento para famintos, de esperança para desesperados. Que as gerações futuras contem que aqui foi erguido um altar para o teu nome. Lembre-se, a sua casa não é apenas um endereço, ela é território de herança espiritual. E quando você ora profeticamente, está marcando no mundo espiritual que o Senhor reina ali. E antes de prosseguirmos, escreva nos comentários como ato profético: minha casa é território do Senhor. Essa declaração é mais que palavras. É a bandeira que você levanta sobre o seu lar, proclamando que a herança de bênçãos já começou dentro de casa. Um dia, a sua vida será lembrada em histórias. Pessoas vão falar de você, de suas escolhas, de sua fé ou de suas quedas. Cada decisão que você toma hoje constrói o testemunho que ecoará amanhã. É por isso que a palavra de Deus insiste: o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38.
Porque não é apenas sobre sobreviver ao presente, é sobre plantar sementes que florescerão no futuro. Talvez você olhe para trás e veja uma trajetória marcada por erros, por dores, por fracassos. Mas em Cristo, o testemunho futuro não depende do passado. Depende do que você decide viver agora. Ele é o Deus que transforma histórias, que pega vasos quebrados e faz deles vasos de honra, que escreve capítulos novos onde parecia haver apenas finais tristes. O testemunho futuro é construído em silêncio, em escolhas que ninguém aplaude, mas que o céu registra. É quando você decide perdoar ao invés de guardar rancor. É quando você escolhe permanecer fiel em vez de ceder às pressões. É quando você levanta para orar, mesmo sem sentir nada. Essas pequenas decisões, invisíveis para muitos, são pedras que edificam um memorial da sua vida diante de Deus. A Bíblia nos mostra isso em Hebreus 11, onde homens e mulheres são lembrados não por riquezas ou fama, mas por sua fé. Abel é lembrado por uma oferta, Noé por construir uma arca, Abraão por obedecer, Moisés por escolher sofrer com o povo de Deus em vez de gozar prazeres temporários. Cada um deixou um testemunho que ainda fala. O mesmo acontecerá com você. Sua fé de hoje será a voz que falará amanhã. Pense em sua família, em seus filhos, em pessoas que talvez você nem conheça ainda. O testemunho que você constrói em Cristo será herança para eles. Muitos só conhecerão o nome de Deus porque ouvirão falar da sua fé, da sua coragem, do seu amor. Seu testemunho futuro será o altar que guiará gerações. Mas há também um detalhe poderoso. O testemunho futuro não é apenas para homens ouvirem, é também para que o inimigo se cale. Cada vez que você permanece firme, mesmo frágil, você escreve no mundo espiritual: eu pertenço a Cristo e nada poderá mudar isso. O diabo pode tentar, mas seu testemunho será sempre a prova de que o amor de Deus foi maior que qualquer ataque. Hoje, eu quero que você imagine sua vida como um livro. Que capítulo está sendo escrito agora? Que testemunho será lido amanhã? Não permita que o medo, as dívidas, os conflitos familiares ou a ansiedade sejam as últimas palavras da sua história. Permita que a fé dite o tom. E antes de prosseguirmos, escreva nos comentários como um ato profético: meu testemunho será de vitória em Cristo. Essa declaração é como uma semente plantada no futuro. Ela garante que, quando olharem para trás, verão não apenas suas lutas, mas a fidelidade de Deus através da sua vida. Vivemos em uma cultura que exalta a autossuficiência. Desde cedo ouvimos frases como: se você não fizer, ninguém fará por você. Aprendemos a carregar fardos sozinhos, a esconder nossas fraquezas, a fingir que sempre temos o controle. Mas essa lógica humana entra em choque com a lógica divina. Porque o Evangelho não nos chama a sermos independentes de Deus, mas totalmente dependentes dele. A dependência de Deus não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que os recursos humanos são limitados, mas os recursos do céu são inesgotáveis. É admitir que não sabemos todas as respostas, mas confiar que Ele já escreveu cada página da nossa história. É parar de lutar sozinho contra dívidas, ansiedade, conflitos familiares e escolhas difíceis, para entregar tudo nas mãos do Pai que nunca falha. Jesus ensinou isso de forma simples em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa frase é um convite ao descanso. Sem ele, nada. Com ele, tudo. Mas ser dependente de Deus não significa passividade. Não é cruzar os braços e esperar que tudo aconteça como mágica. É viver em constante parceria com o Espírito Santo. É buscar direção antes de agir.
É entregar os planos e aceitar que muitas vezes ele vai mudar a rota. É obedecer mesmo quando não faz sentido. Na prática, a dependência de Deus se manifesta em coisas simples. Ajoelhar antes de tomar uma decisão importante, orar antes de assinar um contrato, esperar no silêncio em vez de correr para soluções apressadas. Depender de Deus é confiar que Ele abre portões no tempo certo e que nenhuma porta fechada significa abandono, mas redirecionamento. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Talvez a pressão financeira, os dilemas emocionais ou os conflitos familiares tenham feito você acreditar que é sua responsabilidade carregar o peso de tudo. Mas escute, você não foi criado para ser seu próprio salvador. Há um Pai que deseja aliviar seus ombros. Jesus disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Mateus 11:28. Hoje, eu te convido a fazer um ato de entrega. Diga em oração: Senhor, eu não quero mais viver confiando apenas em mim mesmo. Eu dependo de Ti. Guia meus passos, sustenta minha vida, abre meus olhos para enxergar o Teu cuidado. Quando você declara isso, não está se diminuindo. Está se posicionando na herança mais poderosa que existe, a de ser filho que confia plenamente no Pai. E antes de seguirmos, escreva nos comentários como ato profético: "Minha força está na dependência de Deus." Essa frase sela no mundo espiritual a sua escolha de não carregar sozinho, mas de descansar na fidelidade daquele que nunca perde o controle. Tudo o que vivemos até aqui, a identidade em Cristo, o silêncio de Deus, os decretos proféticos, a promessa para a família, a dependência do Senhor, aponta para um fim maior: o legado que você deixará. Porque a herança de bênçãos não termina em você, ela transborda. Não é apenas o que você recebe, mas o que você transmite. Legado não se constrói em um dia, mas em cada decisão. É o resultado de uma vida que escolhe repetidamente depender de Deus, confiar no Espírito e permanecer firme mesmo quando as dúvidas falam mais alto. O legado é aquilo que será lembrado de você quando as palavras cessarem. Quando sua voz não ecoar mais na terra, mas sua fé continuar ecoando no coração dos que ficaram. A Bíblia está repleta de exemplos de legados espirituais. Abraão deixou para seus descendentes a promessa da fé. Davi deixou a herança de adoração e um trono que apontava para Cristo. Paulo deixou cartas que atravessam séculos e ainda nos fortalecem hoje. Nenhum deles viveu para si mesmo. Viveram para que as gerações futuras experimentassem o poder da promessa. E você, o que vai deixar como herança? Dinheiro e bens podem até ter valor por um tempo, mas desaparecem. O verdadeiro legado é espiritual. É a fé que você transmite aos filhos, é o exemplo de perseverança diante das lutas, é a lembrança de alguém que, mesmo ferido, nunca deixou de crer. Esse tipo de herança não se perde, não se gasta, não se dissolve. Ela permanece para sempre. Talvez você tenha olhado para a sua vida até agora e pensado: não tenho muito a oferecer. Mas em Cristo, até as pequenas sementes se tornam grandes árvores. Uma oração feita em lágrimas pode sustentar gerações. Uma palavra de fé dita no meio da dor pode marcar a vida de alguém para sempre. Um simples testemunho de quem você é em Cristo pode ser a virada na história de uma família inteira. Esse é o chamado hoje. Viver consciente de que sua vida carrega peso eterno. Cada vez que você escolhe perdoar, está escrevendo um legado de reconciliação. Cada vez que confia em Deus no meio da escassez, está escrevendo um legado de fé. Cada vez que se levanta para orar, está escrevendo um legado de intercessão. E cada vez que se lembra de quem é em Cristo, está abrindo caminho para que outros também descubram quem são. Por isso, hoje eu te convido a não apenas receber a herança, mas a transmiti-la. Ore assim: Senhor,
Que a minha vida seja testemunho do teu amor. Que meus passos abram caminhos para outros. Que eu deixe como legado não apenas lembranças, mas marcas eternas que apontem para ti. E antes de concluirmos, escreva nos comentários como selo profético: minha herança será meu legado em Cristo. Essa declaração é o fechamento desta jornada. Você não é apenas herdeiro das bênçãos, mas transmissor delas, alguém que transforma sua história em testemunho vivo do amor eterno de Deus.